O Irã acabou de enviar uma mensagem devastadora para Israel e os Estados Unidos, com seu maior ataque de mísseis contra Israel até agora, desde que a guerra Israel contra o Irã começou há pouco menos de uma semana. Olá, aqui é Danny Haifong, e você está acompanhando mais uma atualização sobre a guerra Israel contra o Irã, enquanto os Estados Unidos consideram se envolver de forma mais direta com uma intervenção militar. Mas antes, vamos ao que aconteceu em 19 de junho, durante as primeiras horas da manhã. O Irã lançou de 20 a 30 mísseis balísticos. E o que é realmente interessante e importante notar sobre esses ataques nos últimos dias, e claro, este sendo um dos maiores, é que os ataques do Irã estão se tornando mais precisos. Os lançamentos de mísseis estão ficando mais exatos. E está bastante claro, é 100% evidente, que as defesas aéreas de Israel estão tendo dificuldades. O Washington Post observou que ele só tem de 10 a 12 dias restantes antes que as defesas aéreas estejam completamente esgotadas, o que pode explicar por que os Estados Unidos estão em tamanho pânico para ajudar Israel. Vamos falar sobre os alvos desses ataques com mísseis, porque eles são extremamente significativos. Talvez sejam os mais importantes até agora neste conflito. Então, o Comando de Ciberdefesa das FDI, o quartel-general C4I, foi atingido perto da região de Tel Aviv. O Centro de Inteligência Militar das FDI, o complexo Gaviam, também foi atingido. Uma instalação militar sensível e de inteligência israelense próxima ao Centro Médico Soroka foi atingida, o que causou um grande alvoroço, é claro, entre as autoridades israelenses, e a grande mídia ocidental está dando grande destaque a isso, próximo ao deserto de Negev. Este assunto será discutido mais adiante neste vídeo. O próprio Centro Médico Soroka foi atingido nas proximidades. Vale ressaltar que o Irã se tornou, como eu disse, mais preciso. Portanto, embora o centro médico em si não tenha sido atingido diretamente, sofreu grandes danos devido aos ataques na área e ao redor dela. A Bolsa de Valores de Tel Aviv, avaliada em 365 bilhões de dólares, foi danificada, com relatos de feridos. Um edifício residencial em Holon, na região de Gush Dan, foi atingido, assim como as torres de prédios altos em Ramat Gan. No centro de Tel Aviv, houve diversos ataques não verificados e não especificados, e uma base militar próxima a Tel Aviv também foi atingida, sendo descrita por autoridades israelenses como sensível. Atualmente, a mídia iraniana é a única fonte capaz de verificar ou identificar esses alvos, pois Israel implementou uma censura sem precedentes enquanto tenta encobrir os danos. A grande mídia ocidental não está permitindo que seus próprios espectadores vejam, nem está tentando confirmar ou verificar nenhum desses ataques para suas audiências e cidadãos. Portanto, no momento, a mídia iraniana é a principal fonte. Então, leve isso com cautela. Mas a mídia israelense também está confirmando muitos desses alvos. Vamos falar sobre por que esses alvos são tão significativos. Por um lado, é claro, você vê o quão precisos e exatos esses ataques com mísseis estão se tornando. E um dos grandes motivos para isso acontecer é que o Irã está realmente subindo na escala de escalada e usando tecnologia de mísseis mais avançada. Neste ataque em particular, a Guarda Revolucionária Iraniana relatou que lançou o míssil Sedgil, que tem um alcance máximo de 2.500 km e pode carregar uma ogiva de 700 kg. É a primeira vez que ele é usado em combate ativo e possui tecnologia capaz de evitar interceptação. Dados os impactos, vimos como ele conseguiu evitar a interceptação. O míssil Khorramshahr também foi utilizado aqui, com uma carga massiva de 1,5 tonelada, e foi usado principalmente no centro de Israel. Autoridades israelenses estão dizendo, abre aspas, que esses mísseis superaram as expectativas em seu poder destrutivo. As imagens que estão sendo divulgadas são devastadoras.
no sentido de que muitos estão fazendo comparações com os prédios destruídos e os alvos danificados, como o Centro de Ciências Weizmann, considerando-os indicativos de ou comparáveis ao que Israel fez em Gaza. Vale lembrar que o número de vítimas é menor. O Irã está sendo preciso e atingindo principalmente alvos militares. Então, nesse ataque sozinho, vimos mais de 100 baixas israelenses, a maioria delas de natureza militar. Esse é um ponto importante que precisamos ter em mente. Agora, o Irã. Por que eu disse que o Irã desafiou os blefes dos Estados Unidos e de Israel? Bem, há todo tipo de conversa sobre os Estados Unidos intervirem e escalarem ainda mais esse conflito. Mas o Irã respondeu a isso não recuando, mas usando uma estratégia muito coordenada e concertada para manter Israel e os Estados Unidos em alerta. Primeiro com ataques maiores, depois ataques menores, o uso de drones, o uso de mísseis mais antigos e agora mísseis mais avançados. Existe essa estratégia muito imprevisível, porém escalatória, que está confundindo as defesas aéreas de Israel, assim como, de modo geral, a forma como Israel e os Estados Unidos querem responder a isso. Está muito claro que os principais alvos do Irã são centros de comando e controle, locais militares e de inteligência. Agora, eles estão minando a confiança pública da própria sociedade israelense, em seu governo, em seu exército e em sua capacidade de resposta. As constantes investidas que temos visto diariamente, por exemplo, sobre Tel Aviv, fazem com que israelenses durmam no metrô, entrem e saiam continuamente de abrigos, paralisando Tel Aviv, um dos maiores polos econômicos de Israel. O ataque à Bolsa de Valores hoje é extremamente significativo porque demonstra que o Irã não só tem capacidade de atingir Israel e de furar as defesas aéreas israelenses, como também pode atingir o que quiser. E isso atinge o coração da narrativa de invencibilidade de Israel. Os feridos e as vítimas estão aumentando. Não sabemos muito sobre os números oficiais, porque Israel, mais uma vez, está conduzindo uma campanha de censura sem precedentes. E eles sempre subestimam seus números totais. Alguns dizem mais de 105, outros falam em mais de 100. Claro, é preciso ter cautela com esses números, pois vem tanto da mídia israelense quanto da iraniana. Agora, o apagão midiático sem precedentes por parte de Israel é outro sinal de seu desespero. À medida que esses mísseis caem, Israel está punindo não só quem tira fotos deles, mas também quem os comemora. Portanto, fotos e vídeos agora estão proibidos na sociedade israelense. Civis, residentes, colonos, eles não podem gravar vídeos desses mísseis sem enfrentar punições severas. Também vimos palestinos na Cisjordânia e em Gaza, que estão em prisões israelenses, sendo severamente punidos apenas por comemorarem esses ataques com mísseis, o que, dado o inferno que Israel tem imposto a eles nos últimos 20 meses, é compreensível. Agora, um grande golpe para o Irã, nas últimas 24 horas, foi o drone Hermes. Ele foi abatido no oeste do Irã, provavelmente em uma tentativa preventiva de vigilância ou ataque por parte de Israel. O Irã não está apenas mostrando que pode atingir onde quiser, mas também demonstrou que possui defesas aéreas suficientemente capazes de derrubar as tentativas mais destrutivas de Israel de atacar o coração da infraestrutura militar iraniana. Relatórios em toda a mídia ocidental tradicional indicam que, embora o Irã, e eles gostam de exagerar os danos, tenha sofrido alguns ataques, também dizem que o Irã não sofreu danos significativos o suficiente para impedi-lo de continuar esses ataques. Enquanto isso, Israel afirma que domina os céus sobre o Irã e realizou muitos ataques que danificaram infraestrutura civil, alguma infraestrutura militar, e, claro, mataram mais de 200 civis iranianos. No entanto, não conseguiu parar a Operação Verdadeira Promessa Trace, nem criar condições para que a sociedade iraniana se volte contra o governo. Todos os indícios apontam que o oposto está, na verdade, acontecendo. All indications are that the opposite is actually happening. So these attacks on June 19th
Esses ataques, em 19 de junho, foram uma grande mensagem para os Estados Unidos e para Israel de que, apesar das ameaças de escalada, apesar das ameaças de que o Irã, que Teherã precisa evacuar, que todos os seus civis precisam evacuar, que a qualquer momento os Estados Unidos poderiam atacar uma instalação nuclear de Fordo ou mais, apesar do fato de que Israel está dizendo que vai intensificar ainda mais seus ataques ao Irã, o que está claro é que o Irã não está recuando e que seus alvos estão se tornando mais precisos, que seus mísseis estão atravessando as defesas aéreas israelenses com maior volume e número, e que a precisão desses ataques e a estratégia que está empregando estão causando pânico nas veias e artérias da máquina de guerra dos Estados Unidos e de Israel. O Irã está demonstrando a confiança não de um país ou povo derrotado, mas de quem está muito preparado para se defender e para subir na escala de escalada, se necessário. E claro, o Irã disse que isso é apenas o começo. Acho que é por isso que vemos tanto autoridades dos Estados Unidos quanto de Israel sinalizarem tanto pânico, não só para a grande mídia ocidental, mas é claro que a resposta deles a tudo isso, a resposta oscilante dos Estados Unidos sobre se vão intervir de forma mais direta, mostra sua incerteza. E claro, a resposta de Israel, que tem sido ameaçar intensificar os ataques ao Irã, segundo a maioria dos relatos, consistiu basicamente em realizar o mesmo volume de ataques de antes, com alguns dias apresentando até mesmo um número bem menor. Atentados terroristas, carros-bomba, esses não são sinais de uma estratégia militar confiante, aquela que visa destruir o oponente. O Irã não parece destruído, o Irã parece muito capaz e apto a atingir Israel, e atingir Israel de forma extremamente dura. Então essa crise em que os Estados Unidos e Israel se encontram agora gerou uma imensa conversa e debate sobre o que fazer a seguir. Em 19 de junho, antes desses ataques com mísseis começarem a chover sobre Tel Aviv e áreas ao redor, atingindo, claro, esses locais muito estratégicos, a Bolsa de Valores, a sede da inteligência militar, etc. Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Keir Starmer, no Reino Unido, realizaram todas reuniões de emergência em salas de guerra. All held emergency war room meetings. According to the Wall Street Journal, Trump has already approved strike. De acordo com o Wall Street Journal, Trump já aprovou planos de ataque. No entanto, ele ainda não deu a ordem de lançamento e disse à imprensa na pista de pouso que gosta de tomar a decisão final um segundo antes de ela precisar acontecer. Agora, essa bravata e essa confiança, na verdade, escondem o fato de que esse debate é muito mais complicado do que Donald Trump está fazendo parecer. O Axios está informando que autoridades e conselheiros próximos a Donald Trump estão se perguntando: será que essas bombas anti-bunker que os Estados Unidos usariam contra o Irã conseguiriam destruir a instalação nuclear de Fordo, que fica enterrada profundamente nas regiões montanhosas do Irã? In the mountainous regions of Iran. There's a lot of questions about Israel lacking the firepower that. Há muitas perguntas sobre Israel não ter o poder de fogo que só os Estados Unidos possuem. Os Estados Unidos querem, é claro, empregar essas bombas MOP de 30 mil libras, Massive Ordnance Penetrator, e usar seus bombardeiros furtivos B-2 estacionados em Diego Garcia para lançá-las. O Pentágono diz que está pronto para destruir Fordo. Trump não está necessariamente convencido neste momento, por isso adiou a decisão. Mas não espere que isso seja adiado por muito tempo. Segundo a Bloomberg e outras fontes da grande mídia ocidental, pode ser a qualquer momento que os Estados Unidos realizem seu ataque. Um funcionário dos Estados Unidos disse ao Axios que estamos prontos para atacar, mas queremos que seja necessário. E não se trata apenas de lançar a bomba. Isso provavelmente vem diretamente da inteligência ou das Forças Armadas, mas precisa ser uma campanha completa. Portanto, está bastante claro e óbvio que os Estados Unidos e Israel não estão confiantes, especialmente os Estados Unidos, de que um ataque à instalação nuclear do Irã não só irá destruí-la, mas também criará as condições para que o Irã se renda. Porque lembre-se, Donald Trump pediu a rendição incondicional do Irã e ameaçou o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, de assassinato.
with assassination. All of this is supposed to Tudo isso supostamente serve para ameaçar o Irã e fazer com que o Irã ceda às exigências dos Estados Unidos, que, segundo os próprios Estados Unidos, é impedir que o Irã construa uma arma nuclear. Mas sabemos, à medida que isso continua se desenrolando, que o verdadeiro objetivo é a mudança de regime. Israel é muito mais honesto sobre isso. Israel quer ver o regime derrubado e deseja depor a República Islâmica do Irã. Benjamin Netanyahu faz anúncios quase quinzenais ao povo iraniano, pedindo que se levantem. Nada disso teve sucesso até o momento. Agora há muito a se observar à medida que entramos na próxima fase desse conflito, o envolvimento dos Estados Unidos. Primeiro, Trump vai autorizar o lançamento dos ataques? Is Trump going to authorize the launch of the strikes? We don't know this yet, but all Western mainstream Ainda não sabemos disso, mas todos os relatos da grande mídia ocidental indicam que isso vai acontecer. É apenas uma questão de quando, e claro, quais serão as consequências. Agora, o Irã está mostrando que vai continuar a escalar seus próprios alvos, e que até agora os ataques israelenses não são capazes de parar a Operação Verdadeira Promessa 3. Então, será que a instalação nuclear de Dimona receberá um ataque direto como retaliação por essas escaladas? Vale lembrar que Israel está atacando não apenas a infraestrutura de petróleo e energia do Irã, mas também tentando atingir até mesmo sua infraestrutura de energia nuclear, que já foi comprovado não ser usada para fins militares, atingindo infraestrutura civil. E isso é, claro, a linha vermelha do Irã, e o motivo pelo qual continua a Operação Verdadeira Promessa 3 sem qualquer indicação de que irá encerrá-la. Agora, também há muitos relatos de que o Hezbollah e, claro, o Ansar Allah do Iêmen vão se envolver ainda mais profundamente se os Estados Unidos atacarem. Agora, é claro, o Hezbollah tem estado muito inativo ultimamente. Ele está envolvido em um cessar-fogo com Israel, que foi mediado há muitos meses pela França, pelos Estados Unidos e por outras partes. Mas, de acordo com Elijah Magnier, um correspondente de guerra, suas fontes dizem que o Hezbollah não só é capaz de entrar nesse conflito, como o fará se os Estados Unidos se envolverem. O Ansar Allah do Iêmen já vem coordenando e ajudando o Irã com seus ataques a Israel, realizando também seus próprios ataques contra Israel. Its own strikes onto Israel, and of course it's been doing this for many months. E claro, isso vem acontecendo há muitos meses, desde novembro de 2023. Então uma campanha longa que o Ansar Allah do Iêmen tem feito contra Israel desde novembro de 2023. Agora quero falar sobre o que pode acontecer a seguir entre os Estados Unidos e o Irã. A grande preocupação que os Estados Unidos devem ter, caso se envolvam mais, e acho que é por isso que houve tanta demora até agora, é que o Irã tem capacidade. Não importa quantos destroyers os Estados Unidos enviem, não importa se os Estados Unidos utilizem essas bombas de penetração. Se o Irã conseguir atingir alvos israelenses com rapidez e destreza estratégica, então o receio é que os Estados Unidos teriam que enviar seus bombardeiros a 3.000 quilômetros de Diego Garcia. O Irã vai enviar pilotos americanos de volta aos Estados Unidos em caixões? E o mesmo vale para os destroyers dos Estados Unidos estacionados no Oriente Médio e no Golfo Pérsico. Esses destroyers vão afundar e haverá sacos de corpos e caixões enviados de volta aos Estados Unidos? E será que os Estados Unidos realmente conseguem lidar com isso, sua liderança política, sem uma enorme agitação, instabilidade e, claro, sem a pressão para que o governo de Donald Trump intensifique ainda mais a guerra, levando a um conflito longo e catastrófico, que pelo menos, segundo relatos, Donald Trump diz querer evitar? That he wants to avoid. Of course, we have to take that with a grain of salt. Claro, precisamos considerar isso com cautela, porque muito do que Donald Trump faz está relacionado à sua própria viabilidade e, obviamente, à viabilidade de seu partido político, o que é verdade para todos os presidentes dos Estados Unidos. Agora, uma grande preocupação, claro,
é também o fato de que as bases militares dos Estados Unidos ao redor do Irã na região do Golfo, na Ásia Ocidental, são todos alvos legítimos. E o Irã já afirmou repetidas vezes que irá atacá-las e que os Estados Unidos não poderão fazer nada a respeito. É por isso que vemos evacuações dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, do Catar, da região ao redor, do Bahrein. Vemos evacuações dos próprios Estados Unidos, porque essas bases são muito vulneráveis e serão atingidas caso os Estados Unidos decidam avançar e escalar esse conflito. E então a pergunta é, e depois? Esse é o grande problema agora para os Estados Unidos. Está se observando e testemunhando que as capacidades do Irã são muito maiores do que esperavam. Israel já disse isso. Uma das coisas sobre Israel é que, às vezes, Israel é muito mais honesto por causa da grotesca natureza de sua política militar e política geral. Agora, também precisamos falar sobre o alarde em torno do ataque ao hospital, o Centro Médico Siroca. O Centro Médico Siroca é usado principalmente para tratar soldados feridos, soldados que Israel enviou, principalmente para Gaza. Então há muita conversa e discussão em todo o Telegram, vários canais, X, que estão cobrindo isso, dizendo que é bastante irônico que Israel esteja pedindo à comunidade internacional que puna o Irã por crimes de guerra, quando, na verdade, dia após dia, Israel está atacando hospitais em Gaza, escolas em Gaza, não apenas de maneira semelhante, mas de forma muito mais destrutiva. Temos visto bebês palestinos, crianças, mulheres, civis, sendo não apenas massacrados e mortos, mas também sua infraestrutura sendo destruída e deixada em um estado inutilizável. E, claro, Gaza se tornou inabitável. Agora, outra ironia que as pessoas estão apontando é que Israel sempre acusa o Hamas e a resistência palestina de usar infraestrutura civil, como hospitais, como locais militares. E este centro médico, o Centro Médico Siroca, que trata principalmente soldados, também tem ao seu redor locais militares e de inteligência que o Irã realmente atingiu diretamente. E foi o efeito colateral desses ataques que causou os danos ao hospital. Então as pessoas estão apontando, e aqueles que têm discernimento suficiente para pensar criticamente sobre isso estão apontando, que a hipocrisia está realmente escancarada para todos verem. Isso é uma parte importante da Operação Verdadeira Promessa 3. Isso é uma parte importante de todos os movimentos do eixo da resistência até agora. Sempre houve, em termos de poderio militar, uma enorme diferença entre a resistência a Israel, a resistência a esse genocídio, a resistência ao belicismo dos Dalsmeros e de Israel na região. Sempre houve uma grande diferença. O Irã não só reduziu essa diferença de forma significativa, a ponto de causar enormes problemas para as defesas aéreas de Israel, esgotando-as completamente, como também dificultou para os Estados Unidos decidirem o que fazer. 20 ou 25 anos atrás, a resposta teria sido bastante clara. Teria sido uma aniquilação total, ou uma tentativa de aniquilação, do governo iraniano o mais rápido possível. Aqueles bombardeiros em Diego Garcia já estariam sendo lançados neste exato momento. Mas houve um atraso significativo nisso. E isso ocorre porque os Estados Unidos não estão confiantes em sua posição, mesmo com a retórica de Donald Trump aparentemente aumentando a cada dia. Mas essa retórica vem acompanhada de frustração e raiva, e isso fica claro em cada aparição dele na mídia. Toda vez que um repórter lhe pergunta sobre isso, é possível ver no tom de voz e em seu rosto que as coisas não estão indo bem. Aqui estamos nós, 19 de junho, um dia muito significativo na Operação Verdadeira Promessa. 3 grandes ataques a Israel, ataques estratégicos, a Bolsa de Valores de Tel Aviv, os locais militares e de inteligência dentro e ao redor deste centro médico, o Centro Médico Siroca. E claro, muitos outros fatores estão causando não apenas danos significativos à chamada sociedade israelense, mas realmente colocando os Estados Unidos e Israel em alerta
sobre o que podem fazer a partir de agora para impedir isso. Quando o Irã diz que não só pode continuar, mas talvez consiga manter isso por um ano ou mais, enquanto as defesas aéreas de Israel podem acabar em menos de 10 dias. Os relatos eram de 10 a 12 dias, apenas 1 ou 2 dias atrás. Os Estados Unidos estão à beira de escalar ainda mais esse conflito, e teremos que ver como irão responder nas próximas horas e dias. In the preceding hours and days ahead.